Olá pessoal, esse daqui é o 1E, tá? Então, esse circuito tá um tanto estranho. Vamos aqui, começar aqui, colocar os nomes, né? Então, esse ponto é o ponto B, aqui também é o ponto B. Subindo aqui, passo, é só um fio, então continua sendo B, fio, B, aqui é B, e aqui é um fio. Então, tudo isso aqui é B, né? Bom, agora eu passo por um componente, então isso aqui muda. O A já estou usando, B, C, então aqui passa, é C também. Passo por um componente, vira D. E aqui D também. Aqui, seguindo esse caminho, né, é o nosso B, porque eu não passo por nenhum componente. Então, essa é a disposição dos componentes, né? Vamos analisar aqui, aqui nós temos entre A, né, entre o terminal A e o terminal B, então aqui é o terminal A, certo? Opa, aqui é o terminal A. Então eita, aqui nós temos um resistor aqui de 10 ohms. Seria o nosso resistor aqui, certo? Então, aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, e esse seria o resistor de 10 ohms, que é esse resistor aqui, tudo bem? Então já desenhamos ele. O próximo resistor seria esse resistor aqui que está entre o ponto B e o ponto B. Então esse resistor aqui, pessoal, ele está em curto-circuito. Veja que seria uma coisa assim, né? Ele sairia do ponto A, passaria aqui e voltaria ao ponto B. Um resistor de 10 ohms, né? Uma corrente elétrica, ela vindo aqui do A para o B nesse sentido, ele passaria por esse de 10 e já ia direto aqui para o terminal negativo. Vamos pensar que eu estou ligando aqui uma fonte de alimentação, né? Aqui o positivo e aqui o negativo, entre esses terminais. Está ruim aqui. Então, se eu ligasse essa fonte aqui, a corrente elétrica ia sair do terminal positivo, né? Passar por aqui por esse resistor de 10 e ia seguir o seu caminho aqui por um fio e não iria chegar nesse ponto aqui e vir por aqui, passar por uma resistência para chegar aqui, né? Corrente elétrica sempre busca o caminho mais fácil. Jamais que ela iria percorrer esse caminho, ela iria passar direto aqui, né? E já ir direto para o terminal da fonte. Então, esse é um componente, quando ele está sobre o mesmo terminal, né? Ele é um resistor que está em curto-circuito. Nós podemos, né, dizer assim, ele está curto-circuitado. Portanto, esse resistor, ele, né, não existe. Foi ligado totalmente errado, né? Bom, o próximo resistor aqui nós temos entre o terminal B e o terminal C, nós temos um de 10. Vamos passar por esse lado aqui. Então aqui eu tenho um terminal B, passo por esse de 10 e chego ao terminal C. Então vou pegar aqui ponto B, certo? Vou passar por um resistor de 10 ohms, que é aquele ali, e vou chegar ao ponto C. Tudo bem? Então, seria esse cara aqui, 10 ohms. Ok? Bom, do ponto C ao ponto D, eu passo por um outro resistor aqui, do C até o ponto D. Então, aqui seria o ponto D. Eu passo por um resistor de 10 ohms. Então, esse seria o nosso resistor, certo? Bom, do ponto D para o ponto B, agora eu tenho um de 10. Então, do ponto D, que está aqui, ao ponto B, tem esse outro de 10. Então, do ponto D para o ponto B, tem um de 10 ohms aqui. Tudo bem? E seria esse resistor.
Agora, nós temos um outro aqui do ponto B e D. Seria esse resistor aqui, o final, o último resistor, entre o D e o B. Bem estranho esse circuito, né? Entre o B, entre o D, que é o ponto D, né? Continua sendo o ponto D, porque é um fio. E chegando ao ponto B. Então, tudo isso daqui é B, B, B e B. Também esse resistor vale 10 ohms. Portanto, esse circuito ficou dessa forma, né? Agora, a resistência equivalente desse circuito, então, seria apenas 10 ohms, né? Porque todo esse trecho aqui, né, foi ligado completamente errado. Então, a corrente elétrica passaria por esse de 10 e seguiria seu caminho para a fonte de alimentação. Ela não viria para cá para fazer algum percurso aqui e voltar ao mesmo ponto. Então, todos esses resistores aqui, eles estão, né, ligados de forma errada. Tudo bem? Provavelmente esqueceram de ligar, por exemplo, do ponto D ao ponto A para ficar todo esse ramo aqui em paralelo. Mas do jeito que está, esse circuito aqui pode ser redesenhado, então, desta forma. Um único resistor aqui entre o ponto A e B de 10 ohms. Então, a nossa resistência AB é igual a 10 ohms. Ok? Isso daqui é só, né, provavelmente um exercício para verificar sua compreensão na marca de polaridade aqui das letras. Um abraço a todos e até mais.